Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar falando de algo muito interessante que é a intuição, a terceira mente. Já está sendo comprovado cientificamente que a intuição é o sexto sentido. Nós temos os 5 sentidos, que é a visão, o paladar, a audição, o tato, o olfato, que são os 5 sentidos. Agora o sexto sentido, que já está sendo comprovado pelo viés dos cientistas, dos aspectos científicos, dos artigos científicos, e provando que existe a intuição. E aí eu trouxe essa matéria da mente e cérebro, percepções femininas e as percepções masculinas. Por que é comprovado também que a mulher tem mais a intuição do que o homem? A mulher é um ser que tem mais emoção aflorada em função até dos hormônios da mulher, do progesterona, ela tem mais atuação no aspecto da emoção do que o testosterona. O testosterona é mais um hormônio da razão, por isso que o homem acaba sendo um ser mais prático e racional e a mulher um ser mais emocional, mais sofredora, mais masoquista. É uma característica inata da mulher, não é uma característica que você pode ou não desenvolver. Isso não quer dizer que toda mulher tem que ter mais emoção do que o homem. Tem mulheres que são criadas num ambiente muito rígido, muito austero, muito racional, e ela acaba desenvolvendo mais o raciocínio lógico do que o raciocínio emocional. Só que isso é algo que é fantástico. Tem um exemplo de um paciente que eu li, que ele sonhou que tinha ganhado vários gatos e vários gatinhos. E ela foi fazer um exame de gravidez e ela descobriu que ela estava grávida. E o inconsciente dela projetou o sonho, porque o sonho é a entrada real para o inconsciente. O sonho é a entrada real para o psiquismo, desculpa, para o inconsciente nosso. O sonho fala do sonhador, fala dos desejos que estão dentro da gente. Então essa intuição, essa revista que fala a ciência da intuição, é muito interessante. A Mente e Cérebro é uma revista que ela realmente faz artigos baseados na ciência, no que é comprovado, e ela tem explicado esse nascimento do sexto sentido. E agora desse livro, o livro do Luciano Bivar, da Intuição à Terceira Mente. É um livro que eu indico, uma ferramenta poderosa para a sua vida pessoal e profissional. Agora a gente tem que fazer uma diferença entre intuição e aquelas pessoas que têm muita desconfiança. Tem pessoas que são muito desconfiadas, elas desconfiam de tudo, então ela projeta no outro que está dentro dela. Isso não passa muito pela intuição, isso passa mais pelo mecanismo de defesa da projeção, onde você está colocando no outro aquilo que está dentro de você. E isso não gera a intuição no aspecto do sentido, que é o que a gente está falando. Aí o livro do Luciano Bivar, A Terceira Mente, Origem da Intuição, é uma perspectiva nunca antes abordada, em que eu exponho com clareza e realismo o porquê da intuição. Em um mundo de incerteza, mudanças drásticas, situações do cotidiano, é comum muitos de nós não demonstrar de igual forma a intuição. Então, ele oferece uma magnífica obra para poder entender da intuição. E é muito interessante que ele vai falando que a intuição é um conjunto de informações e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, em que afloram na nossa mente de forma espontânea quando a gente tem que ter uma ideia. Intuição, eu gosto muito também do exemplo de quem descobriu a lâmpada, o Thomas Edison. Ele teve vários experimentos, tanto que ele tem várias invenções. E ele sabia que ele ia descobrir algo fantástico, que ia mudar a história da humanidade. Mas ele não desistiu. A intuição estava dentro dele, mas ele continuou. Hoje a gente diria que ele continuou tendo resiliência. Ele fazia um invento, não dava certo, ele ia para o próximo, depois para o próximo, porque ele tinha certeza dentro dele que ele ia inventar alguma coisa. E aí, voltando à matéria da mente e cérebro, assim como a visão e o tato, a intuição é um recurso psíquico que capta informações próximo do ciclo próprio do corpo. E a gente precisa recorrer a elas quando a gente tem maturidade emocional. Aí a matéria vai explicando, pessoas intuitivas têm a comunicação fluida dentro delas. Elas são pessoas que elas se comunicam muito bem com elas mesmas, elas entendem o sentimento delas e ela entende dos outros. Às vezes, por exemplo, ela conhece uma pessoa que ela até gostou da pessoa, mas algo dentro dela acende uma luz que fala: e isso não está dando certo, essa pessoa está me enganando. Mas a pessoa está mostrando para ela todos os fatores de ser confiável. E a intuição continua falando que não confia, não dá ouvido. E aí o tempo passa e ela descobre que aquela luzinha que acendeu dentro dela era uma luz real. E a intuição fala disso.
e esses poderes da mente. Olha aqui a matéria, fala do Galileu Galilei. E o Galileu Galilei, na época, ele viu que realmente tinha algo que ele estava descobrindo. Só que ele teve que negar para não morrer na fogueira, é a história dele. E às vezes, quantas vezes essa intuição intriga as pessoas e os testes fazem com que a gente não consiga perceber, porque é algo que fala de dentro da pessoa. E essa intuição, ela vai fazer você observar melhor as coisas da sua vida. E uma outra coisa, eu gosto muito de ler biografia, eu gosto de ler as biografias desses caras que deram certo, e todas as vezes que você vai lendo, ele sempre fala, tinha algo dentro de mim que me falava para me continuar, tinha algo dentro de mim que me falava para me sobrepujar aquilo e ir atrás, tinha algo dentro de mim que falava que eu ia descobrir alguma coisa. Os grandes inventores, os grandes mestres que a gente tem hoje, tem uma força dentro deles que fazem eles irem atrás daquela luz que acende, do eureka que acende dentro deles. Então, eu gostaria que vocês, primeiro, resistam aos seus mecanismos de defesa, porque se você tiver muito mecanismo de defesa, você não tem muita intuição, você só tem defesas da sua personalidade. Volta nos vídeos anteriores, você vai entender o que é mecanismo de defesa do Freud, que são as defesas do nosso psiquismo. Mas se você é uma pessoa madura emocionalmente e acendeu uma luzinha para alguma coisa, vá atrás. Corra atrás, descubra o que essa luz quer te dizer. Gostaram da dica? Hoje a gente falou de intuição, o livro que a gente deixou foi Intuição, a Terceira Mente. É uma dica para você ler e aprender. Espero que tenham gostado, espero que seja uma dica que vale a pena. Fiquem com Deus e beijo no coração de vocês. Tchau!